Bem, pessoal, essa é a nossa sétima aula e vamos abordar agora o tema da TR, né? Na verdade é a TE. Da TR nós já falamos isso na aula passada, né? Mas só para te dar uma revisadazinha, não custa nada, com a importância da TR, né? A TR nós vimos na aula passada que é justamente ela medida em milissegundos e a TR é justamente responsável pelo tempo de cada sequência de exame, ou seja, quanto maior a TR, maior será o tempo, mas também maior será a quantidade de cortes que ela nos permite fazer em cada sequência. Então, ter intimidade com esse TR é importante, como foi comentado antes. Tem uma representação bem esquemática aqui do que é TR, é quando ocorre aqui o pulso de 90 graus e ocorre um outro pulso de 90 graus. É interessante observar que os pulsos eles podem vir em 90 graus, em 180, 270, eles podem vir em várias fases, porque a ideia é fazer uma refasagem, ou seja, se ele vem em direção de, por exemplo, 90 graus, ele vai estimular aqueles átomos, aquelas células, dos átomos de hidrogênio, depois ele muda e inverte, então ele vai pegar a refasagem desse eco. Então, o que é que está acontecendo aqui? Até aqui, que é o tempo de repetição, ocorreu o pulso aqui, ó, a 90 graus, você pode ver o pico do pulso, o pico de energia, o sinal máximo, a decaída, a refasagem, e o outro pulso, e assim por sequência. É só lembrar que cada sequência de ressonância, toda vez que fizer um barulhinho, pá, 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 é uma emissão de pulso de radiofrequência, é um relaxamento e é todo o fenômeno que a gente está estudando aqui. Mas a TE, então nós já vimos que a TR e a TE são parâmetros que caracterizam tempo e contraste na imagem, né? Diferente da ressonância da tomografia, que usa o KV. Nós vamos utilizar a TR e a TE. Então a TE está aqui, ó, tempo de eco, certo? Tempo de eco também é conhecido como também tempo de excitação, ou tempo de excitação máxima. Existe essa definição, mas também está correta. Então, olha, é o tempo que vai da aplicação do pulso de radiofrequência ao pico máximo e a leitura do sinal induzido no fio, que é também medido em milissegundos. Então, sua parte. Primeira coisa também, ele é medido em milissegundos. Naquele slide que eu mostrei anteriormente, lá no layout de trabalho do equipamento, tinha lá 2.1, pico máximo. Então, o que é a TE? A primeira coisa que a gente tem de lembrar com relação à TE é a questão do DIL, né? O declínio de indução livre. E o que é o declínio? Aí vou dar uma recapitulada. Então, lá o átomo de hidrogênio alinhado com o eixo do magneto, né? Está equilibrado. Vem o pulso de radiofrequência, transmite energia para o átomo de hidrogênio. O átomo de hidrogênio vai absorver essa energia e vai decair, vai perder a influência de B0. Todo mundo já sabe disso. O que é que vai acontecer? Vai ocorrer um relaxamento. Ele vai relaxar para liberar essa energia na bobina e voltar a ser influenciado por B0. Então, no momento em que ele perde esse plano de magnetização, esse declínio ele vai de 100, ou do ponto máximo que ele estava, ele começa a declinar 100, 90, 80, 70, 60, ele vai declinando a energia. E essa energia, essa voltagem diminuindo, também vai ser absorvida pela bobina, vai ser captada pelas bobinas, pelos detectores, ou pelos detectores não, desculpa, pelas bobinas da ressonância. Então, o que é que acontece? A TE é justamente o ponto máximo do sinal. Então, se houve um declínio, se houve uma queda, essa voltagem já teve um ponto máximo. O ponto máximo será definido justamente pela TE em milissegundos. Na verdade, é o tempo em que ocorrerá o pico máximo na bobina. Então, olha, o TE determina o grau de declínio da magnetização transversa. Estamos falando justamente depois da liberação da energia, depois da liberação da voltagem, da energia, e a voltagem vai declinar, né? Porque ele vai voltar a ser influenciado por B0. Então, determina o grau de declínio da magnetização transversa que pode ocorrer antes de ler-se o sinal. O TE controla, pois, o grau de relaxamento T2 em que ocorreu. Então, nós temos aquele velho esqueminha aqui, ó. Não precisa decorar isso aqui, TE é igual a 2π, que é uma unidade. Então, o que, é que vai acontecer? Ocorrerá o pulso de radiofrequência aqui. Entendeu? Então, quando ocorrer o pulso aqui a 90 graus, haverá o pico aqui, ó, a 180 e a refasagem. Então, o eco vai ser justamente o sinal do ponto máximo, onde ele foi o pontozinho disparou o sinal, ele subiu, chegou ao ponto máximo e decaiu até que o limite, onde ocorrerá um outro eco.
Então, o que é que vai acontecer? Todas essas duas funções, a TR e TE, estão interligadas. Porque eu tenho aqui, olha, o pulso, eu tenho a minha TR aqui, ó, que vai de um pulso a outro, e tenho a minha TE aqui, ó, o sinal máximo. Vai do ponto máximo desse sinal até decair. Se nós formos olhar de novo lá aquele slidezinho, é um pouquinho distante, mas acho que vale a pena a gente falar sobre isso. Calma que eu chego lá. Cara, é muita coisa. Eu sei, já comentei isso antes, mas é muita coisa. E é porque tá resumido, hein? Então tá aqui, ó. Pronto, nós temos aqui novos parâmetros básicos. Nós temos aqui, olha, o meu mínimo de TE é o 2.1, meu TE máximo tá aqui, ó, 12. Ih, caiu o microfone, acho que não atrapalhou ninguém aí, eu espero. Então tá aqui, ó, meu TE mínimo e máximo, ou seja, justamente o tempo também medido em milissegundos que está associado à minha TR. E tá aqui, ó. Detalhe interessante, o TE ele vai ser alterado de acordo com a minha TR, então eu não tenho um parâmetro adequado para modificação de TR. À medida que eu aumento ou diminuo minha TR, consequentemente, o meu sinal máximo vai diminuir ou vai aumentar na minha TR. Então, vamos voltar lá para o nosso velho slide. Cara, eu acho que eu estou indo para frente. Velho. Uma hora eu acho, não é possível. Agora sim, né? Tá voltando ao nosso assunto. Eu estava preocupado, estava me sentindo perdido aqui nos slides. Mas o que acontece? Então eu voltei justamente a esses parâmetros de TRT, justamente que vai caracterizar todo o meu contraste na imagem. É interessante observar a relação do TR com o T1 e o meu TE justamente com o meu T2. Por quê? Porque um é relacionado justamente ao tempo de repetição de cada pulso, ou seja, ao tempo de recuperação de B0, e o outro está relacionado já ao TE à queda da energia, ou seja, a queda do plano de magnetização do eixo transverso. Então, tudo bem, isso é teoria, blá blá blá, é interessante a gente entender, mas como é que funciona isso na prática? Em que tudo isso aqui que nós vimos hoje, o TR e o TE, influenciam em questão a parte prática, em questão a parte de imagem. Vou até me tirar aqui, ó. Vou atrapalhar aqui para variar. Pronto. Então, o que é que vai acontecer? Olha, como se comportam os sinais, né, de líquor? Líquor, o CLR é líquido cefalorraquidiano, é líquido que banha o cérebro, e a gordura na ponderação T1, porque com relação à imagem, com relação ao estudo de ponderação, duas coisas são bem importantes vocês observarem. A primeira coisa é a questão líquida, o líquido que envolve a estrutura a ser estudada, quer seja líquor ou não, e outra é a presença de gordura naquela imagem. Então, com relação à minha ponderação T1, meu tempo T1, eu terei o quê? Uma TR, que será bem baixa, minha TR é baixa, e minha TE já será alta. O que é que vai acontecer? A gordura no meu T1 vai apresentar um sinal alto. Então ela vai ficar ó, com o hipersinal, ela vai ficar bem esbranquiçada aqui. A gente consegue ver aqui a camadazinha de gordura. Aqui, ó, toda a gordurazinha envolvendo aqui é o crânio do paciente. O osso é esse aqui, ó. O osso cortical do crânio do paciente. Ele não aparece com grande intensidade, até porque isso não é uma sequência para osso. Existe a sequência STIR que é própria para osso. O osso não aparece com um certo destaque na imagem. O que vai se destacar mesmo aqui no meu T1 é a gordura. Nós podemos ver aqui a camadazinha completa aqui, ó, por cima do osso cortical do crânio, vai descendo aqui ó, na nuca, a região de nuca, aqui o occipital, o osso occipital e a região de nuca, a gordura todinha bem brilhosa, a gordura está bem brilhosa aqui. Já, o que, é que vai acontecer com minha água, o líquido? Ó, o sinal vai ficar baixo, ou seja, vai ficar escuro. Isso aí vocês têm que lembrar e relacionar com isso aqui, ó. Nossas tabelinhas ó, de ausência de sinal, do hipossinal, do iso e do hipersinal. Então, o líquido, como o TR vai estar baixo e o TE vai estar baixo também, o líquido, olha aqui, ó, vai ficar com o sinal baixo, vai ficar escuro. Vai ficar no hipossinal, vai ficar escuro. Já a minha gordura, em T1, ela vai ser brilhosa. O sinal vai ficar alto. Já em T2, o que é que vai acontecer? Vai inverter a situação. Eu terei uma TR alta, um tempo de repetição alto, um tempo de eco alto também. A gordura vai ter um sinal baixo, vai reduzir o sinal
da gordura. Em compensação, ela não vai ficar hipo. Se você observar, ela vai brilhar, ela vai continuar com um certo nível de luz, mas essa luz não se compara ao meu T1, certo? Ele vai ser um pouquinho mais escura. Na verdade, existem sequências que a gente usa na ressonância que servem justamente para eliminar a gordura. São sequências de saturação. Então, eu vou saturar a gordura, vou escurecer a gordura na imagem. E o importante observar aqui no meu T2 é a questão do líquido. Olha o líquor aqui que envolve o cérebro. O cérebrozinho todo banhado pelo líquor, né? O líquor corre por aqui. E a gordura vai ficar escura. E o líquido vai ficar claro, vai ficar brilhoso. Ou seja, a gordura vai ficar hipo e a água vai ficar hipersinal. Já com relação à densidade de prótons, o meu DP, ele vai apresentar uma imagem toda cinza, a imagem toda acinzentada. Por quê? Eu já terei uma inversão. Eu terei uma TR alta e uma TR baixa. Então, a TR alta vai inibir a minha ponderação T1. Ele vai cancelar a minha ponderação T1. A minha TR baixa vai inibir a ponderação T2. Então, o que é que vai acontecer? Vai acontecer uma mistura das duas fases. Toda imagem em DP ela vai ser acinzentada. Então, qual é a ideia do DP? Olha, ele vai mostrar um sinal alto onde houver maior concentração de líquido, ou seja, onde houver áreas edemaciadas que apresentam líquido acumulado, é onde vão se destacar na imagem. O que é interessante observar é isso. Essas três ponderações são as ponderações bases utilizadas nos exames de ressonância magnética. Existem inúmeras. Todo dia é criado uma ponderação, todo dia a empresa manda uma ponderação nova, desenvolve uma ponderação nova, e cada ponderação dessa aplicada na ressonância tem uma função. Quer seja mostrar líquidos, se vocês forem observar aqui, ó, o T1 vai mostrar mais o quê? Vai mostrar mais gordura, o líquido já vai estar suprimido. O meu T2 não, o líquido vai estar totalmente em evidência, ele vai estar em hipersinal. Já a gordura vai reduzir o sinal. A gordura vai ter um sinal bem reduzido mesmo. E com relação a DP, eu tenho justamente a soma. É uma suprimindo a outra. Uma imagem cinza. Então, ele vai ficar toda cinza e vai mostrar apenas regiões onde vai haver uma concentração de H2, concentração de átomos de hidrogênio, como estou aqui. Ó. Essa áreazinha mesmo aqui em destaque, junto aqui, ó, a parte posterior do corpo caloso, ela tem um sinal. Então, a ideia é justamente desvendar essas regiões, qual região apresenta o que mais com relação a outra região. É assim que funciona a comparação de imagem em ressonância magnética. Então, olha, continuando a questão, as sequências de pulsos, a forma em que os pulsos de radiofrequência são aplicados e a obtenção de sinais de ressonância magnética influenciam o contraste da imagem, ou seja, justamente o ângulo em que esse sinal foi emitido, a forma como ela foi emitida, o tipo de pulso, vai justamente modificar o contraste na imagem. É possível, a partir da aplicação de pulsos em diferentes ângulos, obter diferentes contrastes em tecidos. Várias sequências de pulso foram desenvolvidas com esse propósito. Então, nós vamos ter alguns exemplos aqui. São incontáveis os números de sequências, mas vamos tratar aqui dos principais. Vou esconder aqui um pouquinho. Então, olha, sequência espinheco, muito utilizada em ressonância. Olha, é a sequência mais utilizada em RM. Essa sequência inicia-se com um pulso de radiofrequência a 90 graus, ou seja, um pulso seletivo, seguido por um pulso de 180 graus, o pulso de refasamento, ou seja, o paciente está deitado lá no gueto, ele vai emitir um pulso a 90 e depois vai inverter e emitir um pulso a 180, ou seja, eu tenho dois pulsos concentrados em duas vertentes, uma atingindo a outra. Após o pulso de refasamento, observa-se uma recuperação do sinal de ressonância em resultado da recuperação da fase da população deslocada para o lado de maior energia, ou seja, o lado que vai ser mais atingido, eu vou emitir um pulso de 90 graus. No momento em que eu emitir o pulso a 180 graus, esse pulso aqui, o pulso de 90 graus já vai ter diminuído. Então, vai ocorrer uma refasagem e vai ocorrer um acúmulo de energia do lado de 90 graus. A sequência espinheco é a mais comum das sequências em ressonância. As ponderações de imagens em T1, T2 e DP são claramente definidas por essa sequência. Para se obter um T1, o TR deve ser menor que 600, aqui, interessante observar isso, menor que 600, e o TE deverá ser menor que 25, ou seja, terão TRs e TE curtos, ou seja, eu terei um T1 baixo e um TE baixo. Ó. O Tzinho aqui, ó, o TRzinho vai ser em 600, você lembra aquela imagem lá que nós mostramos, lá no layout da ressonância, estava em 5.500, ou seja, em comparação a 600, é uma diferença bem grande, né? Já para obter um T2, o TR deve ficar a partir de 600, ou seja,
acima de 600 eu terei já uma ponderação T2 e o meu TE maior que 30. Será um TR e um TE longos, ou seja, um TRT e um TE maiores. E para obter uma DP, uma densidade de prótons, a TR deve ser maior que 2000 e o TE deverá ser menor que 30, ou seja, um longo e um baixo. Tudo isso aqui, todos esses parâmetros serão definidos pelos protocolos já na máquina. Isso não quer dizer que o operador não possa ir lá e trabalhar e melhorar esses protocolos, melhorar essas sequências, porque lembre-se que quando eu altero o meu TE, quando eu altero o meu TR, eu vou mexer com o tempo e com a quantidade de imagens disponíveis para o exame. Então, se eu quero diminuir o tempo, eu vou ter que diminuir a minha TR. Mas temos que prestar atenção em quê? Se um T2 é acima de 600, eu nunca vou poder baixar o meu TR abaixo de 600. Se eu baixar meu TR, se eu botar meu TR abaixo de 600, eu não terei mais uma ponderação T2, eu terei uma ponderação T1. Então tem que ter muito cuidado com relação à aplicação do TR e do TE, justamente porque são as características de contraste. É justamente o que vai caracterizar que a estrutura vai ficar brilhosa, que a estrutura vai ficar escura, que a estrutura vai ficar suprimida. Então, você entender que o TR abaixo de 600 é um T1 e o TR acima de 600 passa a ser um T2, é muito importante para evitar que, no momento em que o exame estiver sendo realizado lá, você selecionar, haver a necessidade de uma sequência de T1 e você colocar lá um TR de, por exemplo, 800, ele já não vai ser um T1, vai ser um T2. Então você vai ter que ter muito cuidado com isso para apresentar o quê? Uma sequência correta com relação aos parâmetros exigidos pelo equipamento. Então temos outras sequenciazinhas, ó. O contraste que deixa-me sair, mas cara, eu atrapalho demais. Contrastezinho, olha, o TR regula o nível de recuperação e a contribuição do T1. O TE regula o nível de decaimento ou a contribuição T2. Então, ó, pelo tempozinho, ó, o timing, nós chamamos do TR e do TE. No DP, eu teria um tempo longo, né, um tempo alto, ou seja, um TR acima de 2000 e um Tzinho curto, assim, abaixo de 30. No T2, teremos um TR alto, né, acima de 2000, e teremos também um T2, uma TE longa também. Já em um T1 teremos será um TR curto e um T curto. Então, são esses parâmetros que definem sempre as características. Eu sei que alguns alunos sempre comentam isso comigo, mas professor, a máquina já vem com os padrões definidos. E é verdade. O equipamento já vem com o T1 definido, já vem com o T2, com o TR, com o spin eco, um eco gradiente, com lavo, tudo definido. Mas você tem que observar que é o seguinte, que aquilo ali é o padrão da máquina. O padrão da máquina nem sempre se aplica em toda situação. Você pode querer uma sequência mais rápida, você pode querer uma sequência mais longa, com maior, por exemplo, se eu quero que o líquido, que a questão de líquido apareça mais brilhosa, eu posso aumentar a minha TR para ela ter um hiper sinal. Então, essas alterações nos protocolos é importante você conhecer, porque não adianta você simplesmente chegar lá na máquina, pegar aquela sequência que já está pré-programada, jogar no paciente e deixar rolar. Não é assim que funciona. Você tem que aprender a trabalhar, aprender a mudar os parâmetros para que o exame saia de forma adequada e correta, como é necessário para ter um diagnóstico perfeito daquele caso, né? Então, ó, tem um outro exercício básico aqui. Eu sei que fica complicado nós fazermos as correções dos exercícios, mas o que acontece? Ó, exercíciozinho para vocês realizarem, 10 questões simplesinhas, lembrando que todas as respostas disso estão na apostila, dá uma lidazinha no material. Eu ainda não sei como a escola vai fornecer para vocês esse material, porque eu tentei postar no site da escola e o limite lá é de 2 megas, se eu não estou enganado tem 7 megas esse material, meus slides de ressonância. Então, tente entrar em contato lá com o pessoal da faculdade, que eles vão fornecer para vocês. E aí vocês fazem esses exercícios básicos, uma coisa simples, só para a gente rever, lembrar de estar sempre exercitando, reexercitando, porque só estudando isso aqui vocês vão começar a assimilar. Eu sei que o assunto é complexo, eu sei que é novidade para muita gente, eu sei que para muita gente que não está acostumada a trabalhar com física, não está acostumada a trabalhar com essa parte de química, fica meio embaralhado, mas prestando atenção na aula, discutindo, tirando dúvidas com os colegas, dando uma boa lidazinha no material, com certeza vocês vão entender, tá certo? Vamos ficar por aqui, eu acho que daqui a pouco eu estou gravando a próxima aula dessa semana para vocês, tá bem? Espero que tenha sido tranquilo, que tenha tirado algumas dúvidas de vocês. Até daqui a pouco. Obrigado por assistir.
Lá vai eu de novo, tentando desligar. Será que eu consigo? Agora vai.